Olha, em destaque nessa semana, depois da posse do novo Congresso, o debate sobre a reforma da Previdência, mas os municípios também estão preocupados com a reforma da Previdência. E, gentilmente atendendo agora a Jovem Pan, aqui no Jornal da Manhã, estamos com o prefeito de Campinas, presidente da Frente Nacional de Prefeitos, Jonas Donizete. Prefeito, bom dia, obrigado pela atenção, pela gentileza. Bom dia, Tiago, bom dia também a todos os ouvintes da PAN. Prefeito, de que maneira, o senhor inclusive já teve reuniões em Brasília falando sobre a reforma da Previdência, que ainda será apresentada. De que maneira essa reforma da Previdência pode contemplar os municípios? Porque os municípios muitas vezes usam praticamente toda a receita com IPTU para pagar salários e sobra muito pouca coisa para investimentos. De que maneira é possível amenizar essa questão das prefeituras? Olha, Tiago, primeiro nós fizemos uma agenda, fomos muito bem recebidos pelos ministros, foram mais de 10 ministros que nós falamos com o ministro Moro sobre segurança, que é hoje uma grande preocupação das cidades, principalmente as cidades maiores do país. A Frente Nacional dos Prefeitos, ela reúne todas as capitais, todas as grandes cidades. E a parte da Previdência, que você me perguntou, eu diria que as cidades hoje, elas são um mini Brasil no que diz respeito a essa parte de Previdência. São Paulo mesmo, a capital, aí passou por um debate no final do ano, não é diferente Campinas, né? Campinas nós estamos chegando aí a 80% da receita do IPTU para complementar, né, para tirar do caixa, né, dinheiro que a população pagou dos impostos, 80% do IPTU para completar o rombo da Previdência. E assim tem sido em praticamente quase todas as cidades. As cidades têm regime próprio de Previdência, ainda é um modelo antigo, né? Então, aquilo que não dá, que é a contribuição patronal mais a contribuição do funcionário, aquilo que falta tem que tirar do tesouro. E isso impacta muito as finanças municipais. Então, nosso pedido para o ministro da Economia, o ministro Paulo Guedes, foi que os regimes próprios, sejam eles municipais, estaduais, estejam contemplados também nessa reforma, além de outros pontos que nós discutimos com o ministro, e que foi uma reunião longa. O ministro foi muito atencioso, ele falou bastante, mas ouviu muito também, isso é que nos alegrou. E as palavras do ministro soou como música para os ouvidos dos prefeitos, porque ele se mostrou assim uma pessoa municipalista, querendo que os recursos fiquem mesmo nos municípios. Agora, prefeito, na concepção da reforma da Previdência, pelo menos na opinião do senhor, de que maneira o senhor acha que é possível fazer uma reforma sem a perda de benefícios e também com uma transição que contemple as pessoas que já estão na ativa? Tiago, veja só, a configuração demográfica mudou demais. Eu vou te dar um exemplo bem municipal para você entender. Tem diminuído muito a matrícula de crianças em escola pública. Por quê? Os casais têm tido menos filhos, né? Na década de 70, a média de filhos por casal beirava 5 filhos. Agora nós estamos com 1,7. Então veja você a diferença. Então, só que por outro lado, na outra ponta, as pessoas estão envelhecendo mais e tendo mais necessidade de remédios. Quase toda a prefeitura hoje de grande porte em região metropolitana, ela está tendo um orçamento maior na saúde do que na educação. Não era assim no passado. E esse gasto com saúde tem recaído também sobre as prefeituras. Eu acredito que a questão de você aumentar a idade, ela é necessária, né? Uma coisa era uma pessoa de 50, 60 anos há 40 anos atrás. Outra coisa é uma pessoa de 50, 60 anos do dia de hoje. Eu dizia para o ministro que a Itália, ela já decretou de forma oficial que a terceira idade não mais é a partir dos 65, e sim a partir dos 75 anos. Então eu acredito que é justamente isso, pensar num novo tipo de configuração demográfica, populacional,
E aí também estabelecer um teto que o governo garanta e ter uma aposentadoria complementar. Agora, os detalhes do que o governo vai apresentar ficou do secretário da Previdência, porque o Ministério da Economia se tornou muito grande, né? O ministro Rogério Marinho se dispôs a estar apresentando e também acatando algumas sugestões dos prefeitos no projeto que será apresentado para o Congresso Nacional. Prefeito, só para a gente fechar aqui a nossa entrevista, o senhor é prefeito de uma grande cidade aqui em São Paulo, o senhor é prefeito de Campinas, mas por todo o Brasil, todo mundo que acompanha a Jovem Pan, o senhor pode dar algum exemplo em relação a como fazer os investimentos, mesmo com a queda na arrecadação ou com a expectativa de uma melhora na arrecadação ao longo desse ano por causa do reaquecimento da economia, mas sem o aumento de impostos. Como é possível juntar esse quebra-cabeça? Tiago, veja, São Paulo viveu um drama nacional aí, que foi aquela queda do viaduto, né? Exato. Isso não é diferente em outras cidades. O que aconteceu? A Frente Nacional dos Prefeitos, ela apresentou um relatório anual mostrando o seguinte: por causa da pressão na área social que a gente fala, educação, assistência social e especificamente saúde. Do dinheiro que foi colocado a mais na saúde o ano passado, foram 37 bilhões de reais a mais pelos municípios. Isso dá receita de IPTU dos municípios do Brasil inteiro. O que aconteceu? Não existe fórmula mágica. O orçamento é um. Se você é obrigado a colocar mais em alguma área, outra área é prejudicada. A manutenção das cidades foi muito prejudicada, porque foi uma opção que a maioria dos prefeitos fizeram para poder suportar o investimento social. Teve que outras áreas sofreram com isso. Entre essas áreas, a manutenção da cidade. É por isso que eu falei que a conversa com o ministro Paulo Guedes soou como música aos ouvidos dos prefeitos, porque ele nos disse o seguinte: hoje 55% dos impostos ficam em Brasília, 25% nos estados e 20% nos municípios. Palavras do próprio ministro. E ele acredita que a fórmula ideal para um país dar certo é quando 60% dos impostos ficam nas cidades, né? E o restante 40% é dividido. Ele também acha que deve permanecer 30% nos estados e apenas 10% em Brasília. Eu disse a ele que isso seria uma coisa maravilhosa, mas se ele puder pelo menos reverter essa prática perversa de distribuição de recursos, já melhoraria demais a vida das pessoas. Então, respondendo de forma prática a tua pergunta, a maneira que isso se daria seria justamente, ao invés de aumentar os impostos, pegar aquilo que já tem e distribuir de forma mais justa, porque é justamente a cidade que atende saúde, que atende educação, assistência social, que tem que manter as ruas em bom estado, a manutenção da cidade. Então é ali que o serviço é prestado para o cidadão. O ministro Paulo Guedes citou exemplos da Alemanha, citou exemplos dos Estados Unidos, de outros países, em que justamente a descentralização dos recursos vai para a gestão do município. Perfeito. O prefeito de Campinas, presidente da Frente Nacional de Prefeitos, Jonas Donizete, muito obrigado pela entrevista à Jovem Pan e boa semana para o senhor. Muito obrigado, um abraço a todos os ouvintes da PAN.